Contraponto está começando agora e no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre um episódio recente. Nós não vamos aqui trabalhar com a notícia, mas com os desdobramentos e aquilo que não foi discutido sobre o caso do avião, da queda do avião, da Germanwings, né? E a hipótese de ser um ataque suicida do copiloto. Então, as questões têm sido colocadas dessa forma, como um sujeito perigoso, suicida, um assassino, e a gente vai discutir um pouco aqui no Contraponto sobre os desdobramentos disso e as questões encobertas desse caso do avião. Zé Luiz, você acha que a gente pode tratar essa questão dessa forma tão simples, né? Um piloto suicida, uma mente doentia que matou 150 pessoas? Olha, é claro que não, mas isso é muito recorrente, né? Na mídia, é muito recorrente. E não é novo isso, né? A gente pode encontrar talvez as bases modernas, mais recentes disso, ali lá no século XIX, né? Quando você individualiza uma questão que é uma questão que tem fundamentos culturais, sociais, econômicos. A gente pode dar vários exemplos. A gente pegar lá, voltando no século XIX, por exemplo, a questão da criminalidade, né? Ali começa a construir, por exemplo, uma criminologia acrítica, mas que cumpre uma função ideológica importante, né, para quem está no poder na época, de individualizar, isso de individualizar o crime, ou seja, de tirar o contexto social, o contexto econômico, o contexto cultural, como sendo fatores que vão causar a criminalidade, mas coloca como sendo algo pessoal. É um problema de uma pessoa que está com sofrimento mental, é um problema de uma pessoa que escolheu o caminho do mal. Como é o caso de vários adolescentes, jovens que entram em determinados estabelecimentos, geralmente escolares, né, e saem atirando em todo mundo. Agora eu imagino, Zé Luiz, que alguns telespectadores, né, possam até dizer assim, lá vem agora aqueles dois, vão dizer que a culpa é do capitalismo. Claro. Mas que a gente vai discutir aqui no programa, né, e na verdade esse tema nem é um tema da gente ficar rindo aqui, né, é uma questão, nós estamos falando de tragédia, né, de tragédia. Mas o que a gente quer discutir é sobre as questões que não são levantadas sobre esse tema, né? E essa simplificação da resposta, como se fosse, como você disse, né, um ato individual, descolado de um contexto, não é a questão exclusivamente socioeconômica, mas uma questão da gente tentar entender o que existe por detrás de uma sociedade que produz pessoas depressivas, que produz pessoas, né, em que a gente não consegue encontrar uma ligação de violência, né, como esse caso, que curiosamente ocorreu, né, logo depois do lançamento de um filme, que é o Relatos Selvagens, que nós já comentamos aqui, né? Isso. E que tem um dos episódios, né, que trata exatamente de um caso como esse, mas que havia uma vinculação do piloto com os passageiros, né? Fala um pouquinho sobre isso, Zé Luiz. Não, pois é, o Relatos Selvagens a gente comentou aqui, é um filme fantástico e o primeiro episódio fala muito disso. E é interessante que o primeiro episódio, ele contextualiza mais, né? Falando das pessoas que teriam levado aquela pessoa, ao piloto lá, que joga o avião na casa dos pais dele, né? Inclusive, a tomar aquela atitude, como se fosse a gota d'água, né? Aquilo que leva a essa explosão. E ele fazer essa loucura. E é justamente isso que não é feito pela mídia. Mas eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar para o telespectador, né, é de que isso não é simplesmente uma escolha ideológica, né? Ela cumpre uma função de poder muito específica. Então, você individualizar o crime, individualizar essas notícias que colocam, esse piloto é uma pessoa que tem sofrimento mental, e o sofrimento mental é a causa da família, essa familiarização, essa individualização dessa questão, ela cumpre uma função de poder, ela cumpre uma função ideológica. O sofrimento mental, porque já é uma sofisticação a gente tratar esse tipo de situação como sofrimento mental, mas as pessoas simplesmente consideram, não, é um louco. É um louco, né? É uma pessoa com defeito psicológico que causam... E o que a gente vai perceber ao analisar, não só esse caso, vários outros casos, como os casos que você citou, que
que recorrentemente a mídia noticia, entrou um rapaz ou uma criança e matou os colegas numa escola dos Estados Unidos, e coloca que o problema é a criança, ou é aquele adolescente, ou o problema é esse piloto, né? Mas que sem levar, o que leva as pessoas a fazerem isso? Né? Há por trás disso algo que está sendo ocultado, né? Que é um modelo de sociedade, um modelo de economia, né? Valores dessa sociedade e desse sistema econômico que levam as pessoas a essa explosão, esse desespero, ao crescente, a cada vez mais depressão, insatisfação. E isso não é discutido, infelizmente. Isso precisa ser discutido se a gente quiser evitar que outros fatos, né, se repitam. Né? Não só como esses, mas em outros setores, os atentados em escolas, a criminalidade crescente, etc. A gente precisa ir lá na raiz, entender a raiz histórica, social, política, cultural, né, desses problemas. Não é simplesmente uma questão individual. Sim, e foi por isso que a gente trouxe esse tema aqui para o Contraponto, né, e eu quero pontuar a partir do seguinte premissa. Né? Vamos imaginar que a gente possa considerar duas hipóteses que expliquem a ação do Andréas, né, que é o copiloto que levou a esse acidente. Uma hipótese seria que se trata de um caso clínico, um caso psicossomático e que não é da nossa alçada, nós não temos, né, formação para tratar sob essa perspectiva. E aí, essa coisa, é um caso clínico, uma questão química, né? Os psiquiatras dirão, esse é um problema químico, resolve com remédio, os psicólogos farão outro, mas é sempre um tratamento individualizado. Né? Eu acho que essa é a primeira questão. Uma pretensão, assim, de uma predição absoluta, né? Em que você consiga diagnosticar, dar um nome para esse tipo de defeito psicossomático, né? Como se tratasse de uma questão científica, e aí você, então, elabora uma resposta que explique isso e que seja capaz de, ao identificar sujeitos com as mesmas características, você tenha a predisposição ao mesmo comportamento. Agora a gente vai partir da segunda hipótese. Mas ainda nessa primeira, há o que é pior, uma naturalização disso. É como se dissessem para nós, olha, isso sempre existiu, existe, sempre existirá, você vai ter que conviver mesmo com pessoas loucas, e isso não tem nada a ver com a sociedade, com a cultura, com a economia, né, com a política, isso não tem nada a ver com o mundo que você vive. Mas loucos sempre existiram e sempre existirão. Isso não é verdade, né? Mas é uma opção ideológica que é sustentada em discursos científicos construídos para sustentar essa falsa verdade, naturalizada, mas que é, na verdade, ideologia pura. Né? Sim, se for para tratar com essa simplicidade, né, que a gente pelo menos considere, tudo bem, então eles existiram, eles ainda existem, sempre eles vão existir, né? Mas o que leva as pessoas à loucura? Né? Então, talvez, já que tratando nesses termos de loucura, né, e não como sofrimento mental, como a gente prefere considerar, vamos trabalhar com a segunda hipótese, né? Quais são os fatores sociais? Por que a gente vive numa sociedade em que tanta gente tem depressão, né? Em que as pessoas somam tantas insatisfações que elas chegam a produzir o que a gente viu na obra lá produzida, né, coproduzida pelo Almodóvar, que a gente viu como relatos selvagens, né? O que leva a esse limite das pessoas a atos de selvageria, né? Como a hipótese dele ter saturado, né, da sua vida, do sistema em que ele vive, e ter produzido esse tipo de... E diga-se isso, todas as pessoas estão sujeitas a isso. E o filme Relatos Selvagens justamente traz essa questão, né? Olha, como que todos nós, submetidos a determinadas situações, pressões recorrentes, uma hora, em momentos distintos, as pessoas são diferentes, mas em momentos distintos as pessoas podem, né, chegar a essa explosão e cometer atos selvagens, né, como esse episódio. Luiz falou uma coisa importantíssima. Todas as pessoas estão sujeitas a isso. Eu quero partir exatamente desse ponto. Porque se a gente se considerar quem era o Andréas, né, o piloto que causou isso. Um sujeito, um rapaz jovem, de 27 anos, atleta, né, gostava de praticar esporte, tinha uma namorada, um emprego invejável, né, bem pago,
vindo de classe alta alemã, né, de uma família não é nem considerado como classe média, mas de uma condição econômica alta. Por quê? O que poderia levar um jovem desse a uma insatisfação, né, ao ponto de produzir um acidente dessa natureza? Porque a gente pode esperar isso, como você falou, né, de pessoas que têm uma vida de opressão. Né? E como a gente vem considerando aqui, olha, o que leva à violência? Né? E eu acho que isso nos leva até a outra pergunta, que é uma coisa que tem me incomodado mais recentemente. A gente tinha uma expectativa de que com a redução das desigualdades socioeconômicas houvesse uma diminuição da violência. E os dados socioeconômicos apontam para essa redução das desigualdades, no entanto, os dados de violência não correspondem à redução que a gente esperava que fosse praticada com a redução da desigualdade. Então, será que é a condição econômica que leva à violência, né? E nós estamos vendo que não. Então, o que poderia explicar isso, Zé Luiz? Pois é, você falando isso tudo, eu comecei a lembrar de vários episódios que a gente vivencia. A imprensa não tem, e tem por hábito não divulgar muito suicídios. A gente fica sabendo, às vezes, um caso ou outro. Eu lembro, há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, o caso de um jovem de classe média alta, com tudo, né? Tinha uma namorada que ele gostava muito e, de repente, a namorada briga com ele, ele vai até a casa da namorada. Não sei se você lembra, o telespectador deve lembrar, isso tem alguns anos. Né? Mata a namorada e depois se mata. Né? E isso não é um caso isolado, ocorre muito isso. E que talvez a gente possa começar a procurar decifrar, e longe de mim, né, não é a nossa intenção dizer a verdade ou dar diagnóstico de nada, mas a gente buscar caminhos que a gente pode trilhar, que nós todos podemos trilhar, para procurar começar a encontrar alguma explicação para que a gente possa construir soluções para isso. E a gente, de repente, vê, de um lado, e aí você está falando de pessoas, né, de um jovem de classe média alta, que tem tudo, tem uma casa boa, um carro bom, leva com um emprego, pode ter um emprego bom, depois a gente pode até comentar esse emprego dele também, que é interessante, esse é o segundo bloco. Né, que tem a namorada, que tem uma vida que é, né, aquele modelo de vida, né, arrumadinha e está infeliz. E talvez a gente possa buscar isso. Tem um psicanalista e filósofo que eu já citei várias vezes no nosso programa, assim, um cara que eu acho que é genial, precisa ser lido, que é o Slavoj Zizek, né? Ele vai falar que a gente está vivendo hoje numa sociedade com a sociedade do gozo. É a sociedade E não só a sociedade do gozo, ele utiliza uma expressão que é a jouissance. Ou seja, você é obrigado a curtir, a aproveitar a vida permanentemente o tempo todo. A ordem é goze, aproveite, seja feliz. Né? Então as pessoas estão... E isso gera uma insatisfação terrível, porque aquela falta, aquele desejo, que pode ser e que é aquele motor que nos faz viver, buscar, né, continuar vivo, de repente ele é explorado por um modelo de sociedade que nos leva a buscar permanentemente mais gozo, mais prazer, e você está sempre insatisfeito. E, de repente, qualquer contrariedade a essas pessoas que querem cada vez mais gozo, excesso, né, ela é recebida de uma forma insuportável, que talvez passe, não sei o caso do piloto, mas passe pela explicação desses casos que a gente tem visto pelo mundo afora, pelo Brasil afora, inclusive aqui em nossa cidade, de suicídio, de jovens que têm tudo. Tem dinheiro, tem casa, tem família, tem tudo. E quando alguma contrariedade surge, ele não sabe lidar com a contrariedade e aí explode. Então, acho que a gente tem, assim, talvez sinais, né, ou caminhos que a gente pode trilhar para começar a buscar a explicação para isso, mas que longe está da explicação de que essa mídia horrorosa, né, eu digo a grande mídia, né, a Rede Globo, Band, esses grandes jornais e TVs fazem de forma ideológica ao simplificar uma questão que é séria, que a gente precisa discutir, que a gente precisa encontrar o caminho para entender e, uma vez entendendo, nós vamos ser capazes de encontrar a solução. Mas não é do jeito que tem sido feito, que tem sido relatado. Então, eu acho que a questão que entra na nossa pauta aqui é o desejo e para além do princípio do prazer. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco, então aguarde aí um minutinho que o Contraponto volta já já. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona.
A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O Contraponto está de volta. No programa desta semana, nós estamos tratando aqui o caso do piloto Andreas, que derrubou um avião da Germanwings e que foi tratado como uma questão de um louco, de um doente mental que jogou um avião ao solo, matando 150 pessoas. E o que a gente está discutindo aqui no Contraponto é sobre as questões encobertas em relação a pessoas que causam uma violência dessa natureza. E a gente discutiu aqui no primeiro bloco, Zé Luiz encerrou o primeiro bloco, falando sobre a questão de uma sociedade do gozo permanente, né? E aqui eu levantei a proposta de discutir um pouco sobre isso, sobre desejo e a ideia do além do princípio do prazer, né? Como a gente vive numa sociedade que não nos permite explicar esse tipo de episódio exclusivamente por um dado de loucura, psicossomático, né? Mas como a gente vive uma sociedade em que as pessoas não se dão por satisfeitas com a obtenção de uma vida que é qualificada, que é classificada como o desejável, né? Um jovem bonito, que tem uma namorada, um bom emprego, né? Por que que esse jovem é depressivo? Por que que ele chega ao limite de uma violência ao ponto de matar 150 pessoas, né? E isso, Zé Luiz, me remete à questão que eu levantei no primeiro bloco, sobre o fato da redução das desigualdades socioeconômicas não ter reduzido a violência, como a gente esperava, né? Então, não se trata simplesmente de proporcionar melhores condições econômicas. Eu acho que existe um fator que a gente precisa considerar, que é o fator da insatisfação permanente, né? Esse desejo que, quando ele é satisfeito, é o pior que pode acontecer para ele. Isso né? é muito interessante. O fato de que a gente é movido ao desejo. E se você o satisfaz, você precisa necessariamente criar novos desejos, porque é o que nos move, né? Então, essa sociedade de um desejo, da necessidade do desejo permanente, será que ela está causando essa doença social do nosso tempo, né? Uma doença moderna de uma sociedade permanentemente insatisfeita e que foca a realização pessoal e o bem viver naquilo onde nós não vamos encontrar o bem viver? Eu acho que aí, mais uma vez recorrendo ao Zizek, né? Eu acho que primeiro o desejo é o que nos mantém vivos, nós precisamos desejar. Desejo, então, pode ser liberdade ou libertação, enfim, outra palavra complicada aí, mas... Agora, como que essa sociedade do ultraconsumo, né, ela começa a utilizar esse desejo não para liberdade, né, mas para escravizar, para manter as pessoas escravizadas, buscando preencher esse desejo enquanto vida, enquanto busca, né, como forma, como consumo, né, e como prazer a qualquer custo. Então, essa escravização que a gente precisa, né, lidar com ela. Desejo não como liberdade, mas desejo como escravidão por uma sociedade que vai alimentando esse nosso desejo, né, que vai alimentando essa juiçância, esse curtir permanentemente. É como se fosse uma ordem, você é obrigado a curtir. Né? Eu lembro até uma amiga nossa, eu adoro essa frase dela, que a gente estava, gente, vamos sair, vamos dançar, vamos curtir. Ela virou, não sou obrigado a me divertir, não sou obrigado a me divertir. Eu achei ótimo, porque as pessoas estão se sentindo obrigadas a se divertir. Você está cansado,
eu quero ficar em casa hoje. Ah, não, tem que se divertir, vamos dançar, vamos curtir, vamos beber, vamos lá, toma energético, aquela coisa assim que você é obrigado a... Então, essa sociedade do gozo, né? Do gozo permanente. E será que isso a gente pode considerar assim que existe um vício, né? Sim, isso. E é isso que você falou que é muito interessante. Então, não é mais o objeto do desejo que é importante, mas o próprio desejo. E você vicia a pessoa em desejar, continuar desejando. Ou seja, a pior coisa que pode acontecer para essa pessoa é que o desejo se torne realidade. Porque quando ela consegue, eu quero aquele carro, eu quero aquele namorado ou namorada, eu quero aquilo... Quando ele consegue, perdeu a graça, agora eu quero outro. Né? E é isso que está aí. As pessoas são descartáveis, tudo é descartável. Aí eu consegui o cara ou a carinha que eu queria, agora eu quero outro, agora eu quero outro carro. Isso não satisfaz, não. É a sociedade do desespero. Porque a pior coisa é a satisfação do desejo. Você deseja, na verdade, é continuar desejando. Né? E essa é a grande exploração da sociedade do ultraconsumo, da sociedade capitalista que a gente vive. Então, acho que aí, se a gente começar a ir por esse caminho, a gente vai começar a encontrar a explicação para muita coisa. Né? Você trouxe uma outra expressão, Zé Luiz, que eu quero colocar na pauta agora, sobre pessoas descartáveis. E aí vem um outro fator que a gente também precisa considerar a partir desse caso que nós estamos discutindo aqui, da queda do avião, na verdade, assim, do suicídio, né, que levou a uma morte coletiva ali de 150 pessoas, que é a questão da redução dos custos das empresas aéreas. Uma hipótese que foi levantada, que chegou a ser discutida, principalmente na época, que já tem um tempo, né, que ocorreu esse acidente, não é exatamente um acidente, foi se as passagens baratas estariam levando as empresas a economizarem, tanto contratando pilotos inexperientes, quanto utilizando aeronaves mais velhas. Né? E o que tem sido, a forma como essa questão tem sido colocada na mídia mais poderosa, né, é de que não há com o que nós nos preocuparmos, porque a questão da segurança, ela está resguardada mesmo com o corte de custos, né? Que, na verdade, o corte de custos estaria ocorrendo em relação ao pessoal em terra, em relação à utilização de aeroportos secundários, em relação ao aumento do número de poltronas, a cobrança de serviços que antes era disponibilizado, como alimentação durante o voo e até o uso do banheiro da aeronave. Nós andamos no avião que tinha que pagar para ir no banheiro. Eu não acreditei. Aliás, era uma companhia irlandesa que você tinha, eles chegaram a estudar assentos que você viajava em pé, pagava 10 euros, lembra disso? Você viajava encostado assim, com um cinto de segurança. A questão esse corte de custos chega ao limite, né, de comprometer a segurança? E aí é claro que as explicações vêm todas no sentido de que não, de que a segurança é resguardada. Agora, o que você falou sobre pessoas descartáveis, né? Então, a gente está pensando aqui em termos de terra. E a gente está aqui experimentando em Belo Horizonte, shopping center, que está dispensando os funcionários que cobram o ticket do estacionamento, está tudo sendo substituído por máquina, né? E em terra, a gente cada vez faz mais... poucas máquinas e que enguiçam, né? Está uma droga. Então, a gente tem, por exemplo, hoje nos aeroportos, né? Você praticamente faz todo o serviço até entrar na aeronave. Agora, será que isso não afeta a tranquilidade dos funcionários? Porque eles estão sempre ameaçados, né? Nesse mundo onde as pessoas são cada vez mais descartáveis, será que isso não atinge o piloto, o copiloto, ou seja, as pessoas que vão tratar da nossa segurança? E não são só eles, né? Aquele funcionáriozinho que cuida da manutenção, né? E, claro, que pode... o pessoal de terra que vai fazer a manutenção do avião. Então, a nossa segurança, ela não, nas aeronaves, ela não está exclusivamente na mão de quem vai conduzir a aeronave, né? Aquele sujeito que é responsável lá por uma pecinha, que ele vai apertar uma pecinha. Aí ele está preocupado porque o salário dele é baixo, porque ele vai perder o emprego, porque estão demitindo gente. Ao demitir, né, você está fazendo mais pessoas fazer o mesmo trabalho, né? Então as pessoas ficam mais cansadas, o salário
salários são piores, os problemas são maiores, e aí que ele tem que lembrar de apertar aquela pecinha ou colocar aquela coisa que ele tem que fazer na manutenção do avião, só que aí essas outras preocupações acabam. E uma hora enche o saco, né? Claro, e aí uma hora estoura, agora vai explodir tudo. Eu lembro um filme do Almodóvar, até não foi dos melhores dele, não. Mais um. Não, esse foi produzido pelo Almodóvar, né, o Relato Selvagem, mas esse ele foi de direção dele, que é um filme que é das aeromoças no avião, não foi dos melhores dele, não. Sim, é uma comédia mais recente, comédia, mas é um acidente de avião causado por uma negligência de um cara que trabalha na Terra, que esqueceu de tirar o cone. Lembra disso? Sim. E o cone entra no avião e causa um acidente, etc. Mas é isso, eu lembro de uma reportagem que eu li no Le Monde, mas isso já tem muitos anos, isso já tem mais de 10 anos, foi um texto que falava do neoliberalismo e dos acidentes ferroviários, de trem, que começaram a acontecer na Europa. E, inclusive, aconteceu um na Suíça. E, assim, os suíços, eles têm maior orgulho da pontualidade, da eficiência do seu sistema de transporte público, do transporte ferroviário. Né? São pontuais, chega 3 minutos antes, o cara olha com orgulho. E começou a ter problema. Por quê? Problemas de acidente de avião também. Por quê? Porque reduziram o pessoal da manutenção. Então, o pessoal, que você tinha 10 pessoas trabalhando, agora você passou a ter 5 pessoas, 6 pessoas, 4 pessoas. E esses que ficaram vão ter que fazer o trabalho que era feito para aqueles 10. Né? E o cara cansa, é isso, entre todos esses fatores, cansado, medo de ser demitido também, porque agora tem mais pessoas esperando emprego. Então, se esse cara não trabalhar direito, né, se ele falhar, ele é demitido e outro é colocado no lugar. Então, insegurança, que é cada vez mais comum. Hoje o emprego é inseguro. Você cria a ideologia, né? Olha, é bom você mudar de emprego toda hora, né? É bom você ter experiências novas. Eles vão criando ideologia para fazer as pessoas de bobo o tempo todo. E o cara fica preocupado, para onde que eu vou se eu perder aqui? E é óbvio que isso reflete na segurança. Então, mais uma vez, nós estamos falando de fatores, são fatores do sistema, né? Do sistema social, da cultura, do sistema econômico, do sistema político, ideológico, que está aí, né? Sim, gerando isso tudo. Eu já trabalhei, hoje eu sou professora universitária de uma universidade pública, mas eu trabalhei muitos anos em universidades privadas. E a cada novo período que entra, né, a gente percebe a tensão das pessoas, porque a gente sabe que existe a política de cabeças que vão rolar. Né? Então, as pessoas nunca sabem quando elas serão a bola da vez. Né? Inclusive, nós tratamos recentemente aqui no Contraponto de um filme que fala disso, que é 2 dias, 1 noite. Né, que você vai encontrar aí na TV comunitária, entre os filmes do Contraponto Cinema, o comentário ao 2 dias, 1 noite, é um filme que vale a pena assistir, né, porque ele trata exatamente dessa tensão, né, onde o tal do sistema, ele fala assim, olha, vai ter corte, vocês vão ter que resolver entre si, né? E um filme também excelente, que não é tão novo, que são As Neves do Kilimanjaro. Ah, excelente né, também. Que fala sobre isso também. Nós temos que comentar esse filme. Nós temos essa dívida aqui com o Contraponto Cinema em relação às Neves do Kilimanjaro. Né? Que é exatamente isso. A transferência desse problema, que na verdade não é um problema, mas é uma política, é uma escolha né, de uma determinada forma de gestão que é transferida para as pessoas. Que a pessoa, isso, a pessoa, vira descartável. Isso na academia, por exemplo. Você pega as grandes universidades, né, do mundo, as grandes universidades brasileiras, você vai, muitas vezes o aluno deveria ir fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, uma graduação. Nossa, eu vou para aquela universidade, isso na França era muito comum, eu vou para aquela universidade porque ali é onde está o Foucault. É onde está o fulano, o cicrano, onde está aquele cara que está desenvolvendo essa teoria. Então, o importante ali olha, eu quero aquele que está produzindo teoria, que está pensando o mundo. Eu vou naquele lugar estudar porque está aquele professor que tem esse nome. Né? Mas hoje não. Vocês querem fazer universidade gigante, universidade onde o professor é descartável. Né? Esse semestre é o tal professor que está dando tal disciplina, no semestre que vem é outro, você demite, vai trocando todo semestre. Olha, isso é uma bobagem. E óbvio que é a desvalorização da pessoa. O que cada pessoa é uma pessoa que tem algo que só ela tem. Né? Mas você vira pessoas como se fossem meras peças que podem ser trocadas. E você vai destruindo a vida dos professores, das pessoas, do trabalhador em qualquer
das áreas que ele esteja atuando, porque não é mais importante. Vamos pensar, né? Aquele jornalista que escreve naquele jornal, isso ainda tem, mas daqui a pouquinho vai acabar. O importante é o editorial, que não é nem assinado. Então você vai acabando com isso, você vai destruindo as pessoas na sua característica única, né? que ela Claro. tem. E o discurso em relação ao episódio que a gente está comentando aqui, a essa tragédia, né, do voo lá da companhia alemã, que inclusive é um braço econômico da Lufthansa, que é uma companhia respeitadíssima no mundo inteiro, né? É de que a viagem de avião é segura, que o risco da pessoa ter um acidente indo para o aeroporto é 20 vezes maior do que dela sofrer um acidente durante o voo, né? Que o transporte aéreo é muito seguro. Né? No entanto, dos últimos 2.000, quase 3.000 acidentes, pelo menos 8 foram atribuídos a ações suicidas de piloto, copiloto, né, de pessoas. Pelo menos esses, porque eles são atribuídos a quem está conduzindo a aeronave. Imagina os que a gente não tem conhecimento, desses 3.000 analisados, quase 3.000, 2.000 e poucos acidentes de avião aí nos últimos 10 anos. Né? Eles, que não há uma associação com outros funcionários que podem ser responsáveis também por esses acidentes, né? E será que as companhias aéreas estão assim com tantos loucos, né? Fazendo parte? Será que a nossa sociedade é uma sociedade de tantos loucos? Né? Ou se é a própria sociedade que virou essa loucura? Mas é a sociedade louca que está produzindo esse pessoas que não estão dando conta mais, Não dá mais. Bom, eu acho assim que essa não é uma questão para ser esgotada, né? Claro que não. Mas o propósito é esse. É justamente despertar no telespectador essa curiosidade que nós todos precisamos ter para nós buscarmos respostas para isso. A gente precisa entender, né, quando a gente fala em criminalidade, fala em corrupção, quando fala em violência, a gente precisa e buscar lá na raiz o problema. Senão a gente vai ficar o tempo todo apagando incêndio, enxugando gelo, e esses problemas vão sempre voltando, sempre nos aterrorizando, até que a gente tenha coragem de enfrentar, entender e aí encontrar soluções, né? E essa pretensão de uma segurança absoluta... isso não existe. Isso também... Diria até ainda bem, né? Ainda já pensou bem, esse mundo todo seguro? Bom, a gente trouxe mais uma questão aqui para a gente refletir no Contraponto. Semana que vem a gente está de volta. Continue com a programação da TV Comunitária e até o próximo programa.